Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do YouTube. Eu sou Ítalo Luigi e você está no canal da Informática Avançada. E hoje eu vou falar sobre o Xbox One ao digital, né? O S sem o driver, né, de leitor de Blu-ray, né? Bom, esse vai ser o nosso Xbox One Super Slim, né? A estratégia da Microsoft para 2019 a fazer a concepção original do Xbox One, né? Para quem não sabe, né? Lá em 2013, a Microsoft ela queria criar um Xbox One com uma proposta, né, de ser um videogame sem leitor de mídia óptica, entendeu? Sem Blu-ray, sem CD, sem DVD, sem nada que tenha que você colocar dentro do videogame para que ele rodasse, né? Você teria a sua conta digital, né? E você irá comprar seus jogos digitais, né? Bom, na época, para quem lembra, né? E apenas fazendo uma pequena recordação, né? Deu muito assim borbulho porque o pessoal ainda estava né, naquela coisa do lance da mídia física, do PlayStation 3, né? E do PlayStation 4. Aí a Microsoft falou isso, pegou um pouco mal, entendeu? O marketing dela. Ela falou também que é precisar do console dedicado na época com Kinect, o videogame é lançado mais caro, entendeu? O videogame também é precisar de ter 24 horas, né, direto na internet para fazer autenticação, né? Então, pelo mau marketing da Microsoft no início da geração, o videogame ele ficou queimado, entendeu? Com relação ao marketing dele. Tanto é que a Sony fez um vídeo no YouTube assim, né, naquele bem tom de humor, né, para zoar a concorrência, né, bem no quesito anos 90, porque muita gente não sabe, naquela época dos anos 90, em relação à indústria do videogame, as empresas faziam marketing e propaganda uma zoando a outra, né? E hoje, né, a Sony há um tempo atrás, né, lá em 2013, fez um vídeo lá que tinha lá um cara lá, um executivo de alto escalão, né, ele tinha um jogo lá, o Killzone Shadowfall, né, ele falou assim, se você quiser emprestar pro seu amigo o jogo, é só você pegar o seu jogo e dar pra ele. Então foi um marketing ótimo, excelente, tanto é que até que surgiu, né, um hate da comunidade até mesmo internacional, né, como se fosse uma espécie de boicote ao Xbox, se realmente fosse assim. Claro que isso foi coisa de executivo, que também fez merda. A Microsoft teve sim perdas, se bobear assim, bilionários com relação a esse marketing em 2013, mas claro, em relação a 2013 como hoje, que é o Xbox, o famoso assim, a Microsoft como empresa nessa parte de divisão de games, ela correu atrás do prejuízo. Mas mesmo assim, até mesmo hoje, com exceção do pessoal mais nerd que tem conhecimento, tem gente que ainda acha que o Xbox é um videogame que precisa, né, necessariamente de internet. Não é que precisa, todo mundo sabe que hoje os videogames comuns, tanto o PS4 quanto o Xbox One, precisa de internet. Mas não precisa ficar autenticando direto. Geralmente eles devem autenticar no máximo uma vez por dia, ou não sei, né, porque eu não tô com os videogames atualmente, ou uma de manhã, uma de tarde, uma de noite, mas apenas em relação ao Xbox Live, para ver se você tá com um videogame original, né? Bom, em relação ao PS4 Xbox One, não existe oficialmente um desbloqueio, tá? Em relação ao PS4, saiu lá um tal de desbloqueio, mas era uma puta de uma gambiarra, não é tecnicamente desbloqueio. É um desbloqueio que, pra ser bem honesto, eu não acho que vale a pena fazer, eu cheguei a dar uma olhada, pesquisada. O Xbox fizeram uma variação disso também, entendeu? Né? Então, por que eu não acho que vale a pena? Porque tem risco de você perder o videogame. A Microsoft, ela tem uma política assim, bem assim forte com relação a isso, né? Tanto é que no videogame, nos consoles da geração passada, muita gente tomou ban, e não foi tomou ban perdeu sua conta, perdeu seu console, entendeu? Então, a Microsoft é uma empresa que, em relação à pirataria, faz você perder o seu videogame. A Sony não chegou a fazer isso, entendeu? De perder videogame, né? O console do cara fica inútil, mas a Sony fez em relação o cara perder a conta dele. Já algumas coisas, às vezes, oficialmente, entendeu? Porque o cara fez merda, tentou fazer algum tipo de pirataria em jogo online, aí tudo bem. E teve um cara, muita gente não sabe, algum cara árabe, não sei como é que foi isso, entendeu? O cara era árabe, tinha um nome árabe, e ele foi excluído a PSN dele, a ID, então ele perdeu tudo,
né? Entendeu? Então, por um lado, eu vejo bom que, tipo assim, a Microsoft e a Sony ultimamente, eles estão levando a pirataria bem forte, entendeu? No sentido assim, de anti-pirataria, entendeu? Então, hoje em dia, com relação a esses consoles, não tem como ter pirataria. Mas, em compensação, as coisas de anti-pirataria deles próprios é bem forte, entendeu? Com relação à parte assim, se tem como piratear, tipo assim, eu vi até tem como, mas não vale a pena. Tipo assim, você vai perder tempo e risco de perder dinheiro e perder um videogame. Então se você, por exemplo, você já comprou um console em 1.000, 1.500 conto, tu não quer perder mais por causa de 200, 300 reais de jogo. Engraçado, que eu vejo também um monte de pessoal reclamar, o cara pagar 1.000, 1.500 reais de videogame, não quer dar 200, 300 reais no videogame, ele quer dizer jogo, entendeu? E lembrando que muitas das vezes o cara não joga todos os jogos que ele compra, aquela coisa, entendeu? E não só isso em relação a aproveitar o jogo, né? Sobre o cara hoje em dia já tem melhores assim oportunidades para o cara realmente rodar melhor os jogos. Tem aí a Game Pass, o EA Access, né? A Sony provavelmente vai fazer uns serviços similares, entendeu? Né, com relação à Microsoft. Só que ainda não chegou para a Sony, eu vou ser bem honesto. A Sony ela tá perdendo muita grana por não estar colocando esses serviços, né, no seu catálogo, entendeu? Ia ser interessante muito, até mesmo para ver como que é a concorrência, entendeu? Se a Microsoft essa é melhor, entendeu? Então hoje, eu vou ser bem honesto, eu vejo, ainda mais pra gente que é brasileiro, sempre fala aquela coisa, mas a questão, você tem que entender que a realidade do brasileiro, esquece essa merda. Entendeu? Até porque o cara que quer comprar um videogame, ele já sabe que ainda mais no Brasil, videogame tecnicamente não é barato. Então, esquece isso. Né? Aí você bota lá, em relação sobre os serviços. Você já tem, em relação ao Xbox One, uma coisa muito mais redondinha pra gente que é brasileiro, entendeu? Você vê, a Game Pass dá os jogos legais, o EA Access também, e ainda tem a Live Gold, que você ainda ganha jogos de tempos em tempos e sai muito jogo bom, entendeu? Então ainda vejo gente, algumas pessoas aleatórias na internet reclamando de ganhar jogo, e jogo bom, né? Sendo que antigamente, né, muita gente não sabe, mas ter jogo e conseguir jogo era uma coisa muito mais difícil, muito mais escassa e muito mais cara. Depois de um tempo foi começar a popularizar o videogame no Brasil, as coisas começaram a ficar mais assim acessíveis, mais simples, mas mesmo assim ainda tinha um alto valor. Hoje em dia eu já vejo que já inverteu essas coisas. Eu vou fazer uma pequena assim, um pequeno resumo da obra, entendeu? Hoje em dia tá muito mais no sentido assim, jogo sem sentido, serviço no bom sentido, sem ser aquela coisa tipo Fortnite, de jogo online, que eu não gosto desse tipo de jogo, free to play, pay to win. Prefiro jogos tradicionais, US$ 60, você vai lá, compra o jogo, tem um jogo pra jogar, tem multiplayer pra jogar, entendeu? Né? Em relação ao serviço, vou dar um exemplo assim, tanto para a Microsoft, tanto para as empresas que fazem um jogo, esses serviços novos de Game Pass da vida real, né, que é tipo o Netflix dos games, eles funcionam bem por quê? Né? Tem muito jogo, você meu honesto concorda, né? No sentido de reciclagem de games. Tem muito jogo, né, do Xbox 360 que você provavelmente não ia jogar, agora com essa coisa de Microsoft, com retrocompatibilidade, que você não ia jogar, mas já que está ao seu alcance, entendeu? Eu já tive a oportunidade de testar o Xbox One, tinha lá um Sonic Retro, o Sonic CD, eu já testei, entendeu? Você tá lá na sua mão, você vai lá, botou, baixou o jogo, entendeu? E começou a jogar, e tipo, não tem nenhum tipo de empecilho, entendeu? Você escolhe se você quer jogar o jogo ou não. Entendeu? Então eu ainda vejo gente reclamando nesse quesito assim ainda de retrocompatibilidade, entendeu? Que é uma coisa muito boa. Até mesmo o pessoal tem uma narrativa muito assim, mas não sei o que, jogo velho, né? Que é uma narrativa um pouquinho arrogante, entendeu? Idiotinha, porque mas veja bem, se o cara for lá, jogou o jogo na época, tá tudo bem. Mas pode ser que o cara queira jogar o jogo e tem muita gente que não jogou, entendeu? Ou até mesmo o jogo é aquela coisa de obra de arte, ou então por uma coisa assim, o jogo bom ou é um jogo divertido. Por exemplo, eu vi agora que tava saindo lá o Tony Hawk pro Xbox 360 no One na retrocompatibilidade, tava saindo deixa eu ver, lembrar o nome. Tava saindo
os Call of Duty, entendeu? Tava sendo um monte de jogo bom. Se você olhar só assim, até mesmo eu sei que é ser estranho o cara comprar um videogame de novo, de nova geração e não fosse jogar, né? Até mesmo se o cara quisesse jogar só, tipo, tecnicamente retrô, só 360 na época que ele não teve, hoje você já tem uma biblioteca aí entre 100 a 200 jogos, mais ou menos, porque eu não sei o número de cabeça. Entendeu? Sem falar dos jogos do Xbox One e do primeiro Xbox, que deve ter lá uns 20, 25, estourando 30, né? Você já tem uma biblioteca legal, assim, de... Não só jogos, jogos, tipo, gênero, né? Entendeu? Você já tá aí no 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Né? Você já tem 7 anos de geração, entendeu? Já tá indo pra próxima, entendeu? E lembrando que a geração do Xbox 360 e PS3 durou uma média aí de 7, 8 anos internacional. O Brasil não conta porque sempre demora um pouquinho mais de coisa no Brasil. Entendeu? Então esse ano eu acho que é o ano que vai lançar o PS5 e o Xbox 2. Mas eu vejo pro final do ano. Porque vamos ser honestos, o Xbox One lançou em 2013 e o PlayStation 4, mas lançou no finalzinho de novembro de 2013, entendeu? Então foi praticamente em 2014, né? E se a gente matar esses 2 mesezinhos, tinha menos de jogos, né? Vamos fazer uma renovamento, vai ter entre 15 a 30 jogos assim gerais, né, nesses consoles, e uns 5, 6 realmente aquele de peso que você fala, nossa, né, se eu comprar um videogame agora, eu já tenho que jogar, entendeu? Mas muita gente que aconteceu naquela época em 2013 até viu o videogame, achou legal, mas a primeira coisa que eles viram um empecilho, acharam caro, $500 um e 400 do outro. Outra coisa que os caras acharam assim é um pouco assim entediante, no sentido de, ah não, vou esperar um pouquinho, né? Vou ver os próximos jogos que vão lançar, porque realmente a lineup de 2014 do Xbox e do PlayStation foram ótimas, 2014, 2015, 2016, entendeu? Foram 3 anos lançando jogos muito bons, entendeu? Pros consoles. Sem falar, né, que essa também foi aquela de geração remaster e remake, entendeu? Né, que por em si é bom, né, porque teve muita gente que não teve como ter o console na época, o jogo específico na época, né, e conseguiu ter uma experiência melhorada assim na questão técnica, entendeu? Depois disso, né, nós fomos para essa geração que a gente está agora, entendeu? A 8ª geração. Ainda tem agora a 9ª que vai vir agora, que o primeiro videogame da 9ª geração, para quem não sabe, é o Nintendo Switch, né? Mas o Switch não conta por enquanto, porque eu vou falar apenas sobre os consoles tradicionais. Olha, eu vou ser bem honesto, minha opinião pessoal em relação à próxima geração, eu não acho que os jogos vão ser cross-gen. Eu sei que a parte técnica é possível fazer isso. Por exemplo, um The Last of Us 2 sair tanto para o PlayStation 4 e o PlayStation 5, entendeu? Né? Mas eu vou ser bem honesto, se eu fosse a Sony eu lançava só pro Play 5, até porque faria a continuação, né? Você tem uma parte técnica muito assim fácil para fazer retrocompatibilidade, então tipo, se o cara comprou o The Last of Us no PS4, ele vai poder rodar no PS5 sem nenhum problema, caso a Sony não seja muito filho da mãe, muita filha da mãe, né? A Microsoft já sabe que é 100% retrocompatível todos os jogos dessa geração atual do Xbox One com a próxima geração, porque a Microsoft já está fazendo um marketing assim de Play Anywhere, de tudo vai ser retrocompatível, né? Que vai acabar para a Microsoft. Em relação a Microsoft, você pode matar o conceito de geração, que não existe isso mais para a Microsoft. Porque, com exceção dos jogos da próxima geração rodar no Xbox One, não vai poder, com exceção do xCloud. Eu acho possível rodar no xCloud, mas no console físico não, né? Entendeu? Então tudo que você já comprou na sua biblioteca, você vai comprar um Xbox 2 Scarlet, né, que eu não sei o nome certinho do próximo Xbox, entendeu? Você já sabe que você vai rodar, então isso já tá aí, isso garantido. Na Sony é um pouco diferente. Tecnicamente, até onde a gente sabe, vai rodar. A gente não sabe se a Sony vai deixar disponível isso pra gente.
porque pelos meus conhecimentos de computação, né, todo mundo já sabe que a APU do PS4 e Xbox Scarlett vai ser algo entre um Ryzen de segunda geração com uma GPU NAV customizada. Lembrando que não é igual ao computador comum, é uma coisa customizada feita para o videogame. Entendeu? E geralmente os kits de desenvolvimento, né, agora vão vir com mais SSD, vão vir com memória RAM própria, no sentido assim de ter mais quantidade, entendeu? Você já pode vir aí memória GDDR6, vem 20, 30, 40, 48 GB que eu vi o pessoal comentando de quanto poderia vir em relação à memória nos consoles. Lembrando, os consoles Dev Kit são diferentes, entendeu? Apenas a título de curiosidade, eu acho que eu já comentei isso no canal. Os console Xbox One Project Scorpio Dev Kit, né, que é o Xbox One X, o Dev Kit, eles têm 24 GB de memória RAM GDDR5. Então tem um dobro, né, que tem no Xbox One normal, né, que são 12 GB pro final. Porque eles usam um esquema que o pessoal chama de buffering, encoding e decoding. Para quem não sabe o que é buffering, que eu vou explicar muito simples, não tem aquela bolinha do YouTube quando está carregando e tem aquela barrinha, isso que é o buffering, é o tempo que demora para fazer o loading, entendeu? E o encoding e o decoding é uma coisa muito simples para você entender. O pessoal de edição de vídeo, né, eles usam encoding e decoding. Eles usam um programa, né, um codec para deixar num padrão, né, o vídeo, que é o decode, e quando eles vão fazer um encoding, eles vão renderizar o vídeo, eles vão tecnicamente comprimir isso num tipo de linguagem, para que o pessoal, o YouTube ou o programa no vídeo vai ler o vídeo fácil, entendeu? É a mesma coisa com o videogame. Os caras vão fazer o jogo pro videogame e esse encoding e decoding vai rodar melhor. Isso é bom aquela coisa que o pessoal falou em relação sobre DirectX 12, as novas RPs gráficas, a nova lógica de programação. Uma coisa que eu vi muita gente falando em relação à programação, desenvolvimento de games internacional, é sobre Smart Programming. Não é geralmente o nome correto que o pessoal usa a tradução no inglês no sentido assim, né, que eles vão usar, né, mas é só para você entender, né? Não só isso com relação a coisa de API. O Smart Programming, que é de significado de programação inteligente, né? Vou dar um exemplo, né? O cara, ele vai fazer lá pro bonequinho pular. Ele tem que botar lá um código no computador, né? Em vez de ele escrever aquilo gigantemente, ele vai tentar escrever aquilo inteligentemente para ocupar menos espaço, no sentido que uma coisa que o pessoal não reparou. As próximas gerações, sim, vai ter mídia física, vai ser Blu-ray XL de 128 GB, só que o pessoal não reparou que a próxima geração é 4K. 4K real também, né? Porque eu sei que os videogames vão ser muito mais poderosos, mas tem uma coisa que o pessoal não tem noção. O 4K de console não é igual o 4K de PC, até porque os jogos eles são feitos, né, para rodar de uma forma que foi feito para rodar no hardware do videogame. Você vai ver muito bonito, né? Mas provavelmente não seja esse todo 4K. Pode ser até que vai depender muito do jogo. Tem jogos que tem gráfico mais simples, você consegue botar uma resolução bem alta 4K. Mas em relação às texturas, você fica com uma textura um pouco mais simples, né? Eu vou ser bem honesto. Em relação a essa coisa de 4K dessa geração, eu vou falar coisas pessoais que eu achei legal. Foi legal ver videogames mais poderosos, mas eu vou ser bem honesto de falar sobre a minha análise técnica, porque eu tenho conhecimento técnico de hardware de computador, que é quase igual ao do videogame, mas um pouco diferente, mas eu posso opinar embasado, entendeu? Cara, eu vou ser bem honesto, achei uma putaria eles terem feito o videogame mais forte, e depois que eu fui analisar mais a fundo os videogames betas, o PS4 Pro, o Xbox One, eles realmente são fracos, tá? A nível de hardware, né, não é nada assim, nossa, surpreendentemente, né, mas o problema é que não foi nem entre o salto entre, por exemplo, o PlayStation 4 e o PlayStation 4 Pro, o Xbox e o Xbox One X, não, o problema realmente foi para os desenvolvedores, entendeu? Que, por exemplo, se os consoles beta não tivessem existido, a gente tivesse recebido o Xbox One X, o PS4 Pro, eles seriam videogames muito melhores, entendeu? A Sony ia ter tempo para fazer
o videogame melhor. O videogame não é ter só 9 GB de memória no Dev Kit, muita gente não sabe, mas o Dev Kit do PlayStation 4 Pro só tem 9 GB de memória RAM, só tem 1 GB a mais. Eu achei isso horrível, até onde eu sei. Pode ser que não seja isso, seja um pouquinho mais 12, entendeu? Mas eu acho que eles não fizeram isso, até onde eu vi era 9, entendeu? Igual no console, entendeu? Normal, né? Eu achei horrível isso. Entendeu? Eu achei pouca memória RAM, eu achei que no mínimo era pra ter o mínimo era pra ter colocado um 12 estourando um 24, né? Eu sei que o Xbox One X é 24, realmente dá uma diferença total, mas não é só isso. Tem também, você tem que desenvolver com todo esse hardware. A gente sabe que os exclusivos rodam melhores, aquela coisa assim, mas no sentido assim, por exemplo, tem jogos que davam pra fazer coisas muito legais, tipo o GTA V, né, que foi um joguinho CrossGen, entendeu? Eu vou ser bem honesto, eu não gostei na época que lançou o PS3, que tinha do PS3 pro PS4, em relação sobre esses jogos de cross-geração, que lançou o GTA V tanto em uma, tanto em outra, porque eu vou ser bem honesto, o GTA V, por mais que a Rockstar realmente fez um belo de um trabalho no PlayStation 3, no 360, eu achei ainda realmente que ele ficou um jogo capado, limitado, né? Eles fizeram um trabalho assim muito bom, muito surpreendente, mas realmente o GTA V é um jogo de Next Generation, né? Sem falar aquela coisa que a Rockstar ela fez pra sacanear muita gente, entendeu? Ela lançou o GTA V em 2013, né, pro PS3 360, né, esperou um ano, lançou em 2014 pro PS4 e Xbox One, esperou 1 ou 2 anos para lançar no PC. Então ela vendeu no PS3 360, ela vendeu no PS4 e Xbox One e vendeu depois no PC na Steam para todo mundo, entendeu? Ela vendeu 3 vezes o mesmo jogo. Entendeu? O que, querendo ou não, foi uma estratégia assim de marketing muito boa, foi realmente funcionou, mas analisando a parte fria, né, em relação a GTA V PC, ele é um jogo assim, se você olhar só em relação ao PC, ele tem umas coisas assim muito. Ele é bem grandioso, assim, a estrutura de GTA na parte do desenvolvimento. Né? E ia ser interessante a gente ver um GTA V Enhancement com rodando melhor, né, no PS4 Pro, no Xbox One X. Pelo que eu fiquei sabendo, eles lançaram algum tipo de patch para rodar melhor, mas acho que foi algum tipo de patch de performance, igual o Boost Mode do PS4, mas não foi um patch específico pro jogo inteiro, entendeu? A Rockstar não trabalhou o GTA V no dev kit do PS4 Pro, entendeu? Que realmente o GTA V ele poderia estar rodando muito melhor nesses consoles Pro, né? Agora falando um pouquinho sobre essa nova geração, né? Eu vou ser bem honesto, eu acho que as empresas vão fazer primeiro uma coisa simples, redonda, os consoles no sentido mais parecido com uma caixa. A Sony geralmente faz uma coisa assim mais fininha, mais nesse sentido. Vai ter um novo SEO, sistema operacional, né, para ficar mais dinâmico, mas no sentido em relação ao jogo vai ser aquilo tudo mesmo que a gente sabe e no sentido mais evoluído, ou algumas sequências de franquias, alguns jogos novos, entendeu? Né? E eu vou chutar o preço dos consoles que vão ser $600, né? Porque eu acho, pelo que eu vi de tecnologia, eu acho que dá pra botar, tipo, cara, $600 não é tão caro no padrão de hoje em dia, porque os iPhones custam $1000, entendeu? Então, pro pessoal gringo, o pessoal hoje em dia não tem uma noção de piece of tech, né? O pessoal chama peça de tecnologia. Eu não acho caro os videogames vierem $600. Só que tem que ser $600, mas vai ter que vir uma coisa muito redonda, entendeu? Com mais tecnologia, entendeu? Retrocompatibilidade nativa no Day One, entendeu? Pra realmente falar o cara, tipo assim, né? O cara tem hoje um Play 4, um Xbox One, vende ele, já compra o 5, o Scorpio, né? Já passa toda a sua biblioteca pra lá e vende só o console, entendeu? E já consegue jogar os jogos que ele tinha antigamente e começa comprando só os novos, entendeu? Né? Só isso que eu queria falar com vocês, né, galerinha? Tchau e fui!